Olá, leitores, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos conversar sobre A Ilustre Casa de Ramírez, de Eça de Queiroz, um livro publicado em 1900, mesmo ano do falecimento do autor. Lembrando que Eça de Queiroz é considerado o expoente máximo do realismo português. É um livro indicado para leituras obrigatórias do vestibular 2025 da FUVEST São Paulo. Um romance narrado em terceira pessoa pelo seu personagem central, Gonçalo Mendes Ramírez, um fidalgo, morava na cidade de Vila Clara. Ele estudou em Coimbra, ficou lá durante o seu tempo de universidade, depois voltou. Ele era um fidalgo decadente já, ele era um aristocrata rural que vivia das suas propriedades, do arrendamento de suas terras. Lembrando que fidalgo significa filho de algo, ou seja, de alguém que possuía algo. Então ele era já de uma linhagem com bastante sucesso, vinha desde o século XII, anterior ainda à fundação do Reino de Portugal. Só que ele estava decadente, ele queria ascender socialmente, seja através de um casamento, seja através da política. Mas ele não via como isso poderia acontecer. Eis que surge uma oportunidade, onde ele é convidado por um ex-colega da Universidade de Coimbra, convidado a escrever uma crônica, escrever alguma coisa que essa pessoa publicaria lá numa revista de arte e literatura que circulava em Lisboa. E ele vê nessa chance de escrever algo como um trampolim, talvez, para ele se tornar famoso e conseguir alguma coisa. Mas ficou bem claro por esse amigo dele que ele não ganharia absolutamente nada por isso. E ele era um homem afeito à pesquisa, ele gostava muito de pesquisar e começa a pesquisar lá na papelada da família, onde ele descobre um poema escrito por um antepassado dele. E ele pensou, eu vou me basear nesse poema, ou seja, ele já estava começando mal, estava começando por um plágio, ele ia começar por uma história que já havia sido escrita por um antepassado seu. Ele começa a escrever a obra exaltando os feitos de um antepassado seu, chamado Truquitecindo Ramírez. E era um cavaleiro, um nobre lá do século XII. O título dessa obra é A Torre de Dom Ramírez. E nós, leitores, vamos vendo ao longo dessa escrita, desses feitos desse antepassado dele, do Truquitecindo, nós vamos vendo como é que era a sociedade portuguesa da época, com os feitos históricos, as conquistas, como é que funcionava a nobreza portuguesa. Nós vamos vendo isso, então, através de um recurso que se chama de metalinguagem, que é uma obra sendo escrita dentro de outra obra. O Eça de Queiroz nos narra uma história cheia de ironias, esse contraponto do Gonçalo Ramírez com os seus antepassados. Isso era muito contraditório. O Gonçalo era uma pessoa corrupta, ele não gostava de trabalhar, ele passava por cima de todos e de tudo para conseguir o que queria, bem ao contrário dos seus antepassados, que eram corajosos, ou quando o Gonçalo era covarde, eles eram honestos, o Gonçalo não. Então vai mostrando, essa vai nos dando uma ideia de como Portugal, de uma nobreza, de uma honestidade, de um poderio, havia se transformado nesse Gonçalo presente, onde ele era tudo ao contrário dos seus antepassados. Como já foi dito, o Gonçalo queria escrever essa obra, essa crônica, seja lá o que for, ele queria escrever para ele se ascender socialmente. Então ele escreve a obra, só que antes de entregar essa obra, da conclusão, ele se candidata a deputado pela cidade dele lá, pela vila dele, chamada Vila Clara. E ele acaba se elegendo. Depois ele assume esse cargo de deputado e ele se dá conta que não é aquilo que ele queria, porque segundo ele, existem coisas muito mais importantes do que ser deputado por Vila Clara. Uma vez que as pessoas que votaram nele nem sequer leram a obra, eram analfabetos, era gente simples, votaria nele de qualquer forma, porque ele era a pessoa mais importante daquela cidade, o fidalgo da torre. Então ele pega e abandona esse cargo, não quer mais, porque ele diz que existem outras vilas muito mais importantes do que Vila Clara, onde ele poderia crescer, ele podia ser mais importante.
Então ele abandona toda essa ideia e resolve se mudar para a África, aonde ele vai querer fundar, digamos assim, na mente dele, um neocolonialismo. Ele vai lá porque lá existe outros lugares para ser explorados, e então ele vai para lá para fazer exatamente aquilo que Portugal sempre fez, que era explorar as colônias, explorar as pessoas que estavam lá através da escravidão, daquela subserviência toda, porque ele era um fidalgo, colher todos os frutos, enriquecer e depois voltar para Portugal. E é justamente isso que ele faz. Ele vai para Moçambique, lá ele explora algumas propriedades, algumas coisas, à base de mão de obra escrava, e ele pega e volta para Portugal, porque ele tem coisas mais importantes para fazer. Como, por exemplo, procurar lá uma donzela para casar, para ser voltar aquela nobreza, que porventura essa pessoa tivesse dotes, tivesse posses, ele estaria rico novamente, sem precisar estar trabalhando. O Eça de Queiroz, durante toda a obra, nos leva a comparar Gonçalo, que era o Portugal presente, e o Portugal passado. O Gonçalo egoísta, mesquinho, desonesto, e um Portugal do passado glorioso, corajoso, aventureiro. Enfim, o Gonçalo hoje caído, fraco, o Portugal presente também fraco. Existe muita ironia e tudo comparado com as glórias passadas e o presente frustrado, o presente assim sem glória, o presente aniquilado praticamente. Eça de Queiroz era um crítico muito grande da política portuguesa, da igreja principalmente. Em todos os livros dele sempre ele vai falar mal dos políticos e da igreja. Então esse é o enredo da história do nosso fidalgo da Torre, comparando sempre glórias passadas e um presente assim fraco. Esse é mais um dos livros que está na lista da FUVEST para 2025. Eu vou deixe os seus comentários aqui depois de assistirem o vídeo, e até a próxima.